Oi, então, como venceu na enquete vídeo, eu vou fazer um vídeo, eu vou tentar não me alongar muito. Ontem a Isabela tinha consulta com o endocrinologista em Porto Alegre. Pra quem não sabe, a gente mora numa cidade chamada Presidente Lucena e ela fica mais ou menos 1 hora e alguma coisa de Porto Alegre, não sei exato, mas é mais ou menos isso. E a gente vai sempre com o transporte do posto. Então, eu acordei a Isabela às 4h30 da manhã, que sai totalmente da rotina dela, porque ela acorda às 6 para ir pra escola. Acordei ela às 4h30 da manhã, arrumei ela, a gente foi de táxi até o posto. No posto, a gente pegou o transporte para ir até Porto Alegre. A gente foi numa van até Porto Alegre. Chegamos em Porto Alegre, era 6 e alguma coisa. Estava muito frio. A gente tem que ficar do lado de fora do hospital, porque a gente só pode entrar dentro do hospital meia hora antes da consulta dela começar. E a consulta dela era só às 9 horas, então a gente só podia entrar e ficar, de fato, dentro do hospital a partir das 8h30, tá? Dentro do ambulatório a partir das 8h30. Então, assim, ó, ela acordou às 4h30, ela andou de van, ela andou de táxi. Ela chegou numa cidade totalmente estranha, que tem muitas pessoas. A gente mora numa cidade que tem menos de 3.000 habitantes. É uma cidade calma, é uma cidade tranquila, é uma cidade assim, ó, é um pedacinho de paraíso na terra, né? E a gente foi parar em Porto Alegre, que é uma cidade imensa, que tem carro que não acaba mais, que as pessoas se atropelam, que as pessoas gritam, que as pessoas são bem diferentes das pessoas daqui, né? O movimento de Porto Alegre é muito diferente do movimento daqui, é muito contrário. Então, assim, ó, pra ela gerou uma sobrecarga muito grande. Tu imagina, para uma criança típica já é difícil uma mudança de rotina. Para uma criança atípica que tem essa dificuldade com a mudança de rotina, isso, e que tem sensibilidade, por exemplo, sensibilidade auditiva, como é o caso da Isabela, e uma criança atípica que tem sensibilidade sensorial, que é complicado, é muito estressante. Enfim, a gente chegou, daí a gente ficou do lado de fora do hospital, daí eu levei várias atividades, sempre ando com uma mochila imensa com várias coisas para ela se distrair, né? Sempre fiz isso, até bem antes do diagnóstico, né? Para os dois, né? Meu outro filho também. Para que eles tenham como se distrair. A gente também tem algumas brincadeiras que não precisa de nada, assim. São brincadeiras nossas que a gente usa quando a gente precisa dessa... Eu até vou fazer um vídeo sobre isso depois. Enfim. E a gente tava lá, e a gente ficou lá, e daí a gente se distraiu de várias formas. Daí a gente entrou no hospital, daí a gente consultou. Daí a gente saiu de dentro do hospital, dentro do ambulatório, né? Quando a gente tava no consultório, ela já tava um pouco estressada e ela se deitou no chão do consultório. E as outras mães me olharam assim, a gente percebe um olhar de julgamento assim absurdo, né? Mas eu não ligo, eu realmente não ligo. E aí eu percebi que uma mãezinha assim me olhou e era um olhar diferente, né? E ela ficou olhando, quando a Isa deitou assim, ela ficou olhando. E a Isa foi pra baixo da cadeira, né? E ela foi pro chão e se deitou embaixo da cadeira. E ela foi pro chão, ficou de joelho no chão e começou a girar na volta. Isso é uma estereotipia. É típico nos autistas, né? E cada um tem a sua, cada um tem a sua maneira. Alguns vão correr em círculo, alguns vão ficar fazendo com as mãos. Enfim, cada um tem o seu jeitinho de se autorregular e de se sentir mais seguro. Principalmente quando eles estão estressados por uma sobrecarga, que era o caso. E aí ela ficou olhando assim, sabe? Eu percebi. E ela olhava pro filho dela, o menino dela, 4 anos. E ela olhava pro menino dela, e olhava pra Isa. E eu falei assim, ela tem autismo? Aí ela falou assim, meu também. E ele adora ficar no chão, eu já levantei ele várias vezes do chão agora. E aí... logo depois o menino se jogou no chão, assim, ele viu a Isa no chão, ele se jogou no chão, e ele ficou deitado no chão. E aí eu vi que ela foi fazer pra levantar dela, olhou pra Isa e ela, tipo, deixou, né? Eu falei, deixa, é uma maneira... Eu deixo porque é uma maneira... Eu não falei pra ela deixar, eu falei, eu deixo porque é uma maneira de ela se autorregular, e ela não tá fazendo nada demais, que é um consultório, tá tudo limpo, né? E mesmo que não esteja, paciência. Ela precisa disso pra ela.
Sem contar que ela é uma criança, né? A gente tem uma visão que as crianças, elas têm que ser robôs e elas têm que sentar, e, por exemplo, num lugar de espera, elas têm que sentar do nosso lado e ali elas têm que ficar. E não é assim, não vai acontecer assim. Enfim, aí ali ela já, né, demonstrou um pouco dessas estereotipias dela, daí a gente entrou, consultou, aí a gente saiu do consultório, ligamos pro motorista do posto, ele disse que já tava indo, aí a gente saiu do hospital, aquele tumulto de gente, né, ficamos na frente, aguardamos ele foi, nos buscou, e a gente teve que aguardar mais um pouco, porque tinha algumas outras pessoas de um outro hospital que não estavam prontas ainda. Então a gente ficou mais um bom tempo na frente de um outro local lá, né, onde tinha uns banquinhos, e é o local onde eu tirei essa foto dela, sentada no chão, na areia, ali perto da onde tinha a árvore, né. Só que antes disso aconteceu uma outra coisa. Ela tava com fome e eu falei, tá, só um pouquinho que a mãe vai resolver uma coisa aqui no celular e daí a gente já vai ali comprar uma coisa pra comer. Daí eu sentei, peguei o celular, fiquei resolvendo e ela se ajoelhou no chão e começou a fazer isso. E a senhora que tava do lado, num banco assim, tinha o nosso banco, tinha o banco que eu tava, tinha um outro banco aqui. Ela tava meio pro ladinho assim e a senhora, uma senhorinha sentada e falou assim, nossa menina, levanta desse chão. Nossa, uma menina grande, que feio, levanta desse chão. E eu olhei pro lado assim, disse assim, pode deixar ela. Nossa, mas é uma menina grande. Eu falei assim, ela tem autismo. Ah, tá. Gente, não se metam. Mesmo que não tivesse, ela não é uma criança grande, ela é uma criança. Qual é o problema? E assim, ó, podem dizer se acham que eu estou muito errada, mas qual é o problema de uma criança sentar no chão para brincar? Em que momento isso virou um crime? Como tu vai dizer que menina feia porque a menina sentou no chão para brincar? Gente, ela tem 8 anos, ela é uma criança. E naquele momento ela nem tinha sentado no chão para brincar, ela tava se autorregulando. Entendeu? Ela tava girando ali porque era a maneira dela, né, de lidar com toda aquela sobrecarga. Isso já era 12:30. A gente ia sair de casa 4h40, 4h50 da manhã. Imagina como ela já estava estressada. E ela estava ali, bem, aguentando firme, não teve nenhuma crise, não brigou, não se estressou. Ela só estava fazendo as coisinhas dela. Enfim, aí eu resolvi o que eu tinha que resolver. A gente atravessou, fomos do outro lado, compramos uma coisa para comer, daí a gente voltou, sentou num outro banquinho, daí ela ficou ali comendo, dando umas migalhinhas para os passarinhos da volta e tal. Depois ela começou a andar na volta do banco, daí ela pintou um pouco, a gente tinha levado coisas pra pintar, e daí ela foi e pediu se ela podia ficar perto da árvore. Eu falei, sim, pode, porque imagina, né, aqui a gente mora num lugar que tem árvore pra tudo que é lado, e é natureza o tempo todo, e Porto Alegre, né, aquela selva de pedras, meu Deus. E aí eu falei, pode, e ela sentou na areia, perto daquela árvore, onde tá a foto, e ela começou a fazer desenho na areia com um dedinho. E as pessoas passavam e falavam assim. Daí ela começou a... Oi, Isa, vem cá. O que tu tava fazendo lá na árvore? Tu tava desenhando no chão ontem? Sim. Desenhando Sim. na areia, né? Daí ela tava lá sentada, desenhando na areia, tranquilamente, assim, sentadinha, desenhando na areia, né? Aguardando. Tava cansada já, né, filha? Louca pra ir pra casa. E tava ali, aguentando firme, beleza. Eu esperei ela sair pra não falar isso, porque ela não percebeu, né? Assim, as pessoas passavam e olhavam pra ela sentada, faziam cara de nojo, faziam umas caras, assim. Teve umas duas mulheres que passaram juntas e olharam, assim, falaram assim, meu Deus, essa criança não tem mãe? Sim, minha senhora, ela tem mãe. E a mãe dela estava sentada na frente dela, olhando ela brincar. Qual o problema de uma criança estar sentada na areia? Aí tinha uma outra moça, uma outra mulher, né, com um menino que devia de ter mais ou menos a mesma idade da Isabela, né? Eram vários bancos assim. E o menino tava sentado num outro banco ali na frente, né?
E aí ele viu a Isabela, assim, sentando, correndo na volta do banco, andando na volta do banco, sentando no chão. E ele só fez assim, a mãe dele deu um puxão nele, sentou aqui. Fica sentado aí que tu tem educação. Oi? Fica aí, que nem um robô, pra mostrar pros outros que tu tem educação, que eu sou uma boa mãe. Gente, desculpa, mas aonde que a minha filha tava prejudicando alguém? Em que momento que uma criança brincar e ser criança é tão ofensivo, assim, para as pessoas que estão passando na volta? Eu realmente não me importo com isso, realmente isso não me estressa, não me magoa, não me... Porque eu tô, sinceramente, assim, ó, desculpa o termo, mas eu estou pouco me lixando pro que pensam da minha maternidade, da minha forma de lidar com os meus filhos. Mas eu fico pensando nas outras crianças. Senta aí porque tu tem educação. Nossa, então eu tenho que reprimir a minha vontade de brincar, eu tenho que reprimir a minha vontade de fazer outras coisas, eu tenho que reprimir todos os meus sentimentos, né, pensando como uma criança, e ter uma maturidade emocional que muitos adultos não têm. Tu já viu adulto em fila de banco? Bate pé, reclama, bate boca. Mas a criança não. A criança tem que sentar o bumbum ali e ficar como um robô, né? Então, é só um relato pessoal, assim, eu queria falar também sobre essas estereotipias, né, que são típicas do autismo, tá? Cada criança tem as suas, mas é importante a gente aceitar, né? Então, eu já me alonguei muito, mas assim, ó, se vê uma criança andando em círculo, batendo palmas, girando, gente, deixa. Não tem nada de errado, não tem nada de mais, tá? E vamos tentar ter um pouquinho mais de um olhar diferenciado para a infância, porque não tem problema nenhum uma criança simplesmente ser criança, né? É a minha opinião. Só a minha opinião e a minha maneira de maternar, né? Enfim, é isso.